Como vai, meus amigos? Trataremos hoje da Lei 14.282 de 2021, que regulamentou as atividades de despachante e documentalista e foi regulamentado agora, ao final de dezembro de 2021. Uma lei que foi aprovada, promulgada pelo Presidente da República. Nós trataremos dessa lei em três partes. Primeiro, falaremos dos principais requisitos e o que modificou agora para despachante documentalista. Trataremos para aqueles que já tinham o direito adquirido, ou seja, que já são despachantes documentalistas, e trataremos para aquelas pessoas que adentraram, ajuizaram uma ação judicial, têm uma sentença, uma liminar em mãos, contudo, ainda não foi atrás do Conselho Regional para adquirir essa credencial. Então são três vertentes, não gastaremos um tempo demasiado, mas trataremos desses três assuntos que são extremamente importantes. Esta lei, ela trouxe a regulamentação da atividade de despachante e documentalistas, que era acéfala, ou seja, uma profissão que não tinha uma regulamentação legal por meio de lei ordinária ou lei complementar do Congresso Nacional. Ela era regulamentada através de portarias, resoluções dos conselhos regionais de despachante de cada estado e do Conselho Federal. Então a lei logo fala, em seu artigo 1º, essa lei regulamenta a profissão de despachante e também remete para a Lei 10.602, que trata da estrutura dos conselhos federais e dos conselhos estaduais. Pois bem, o que essa lei trouxe de importante para nós? O que essa lei trouxe de importante para as atribuições de despachante documentalista? Primeiro, eles falam que os despachantes, eles têm todas as atribuições para representar o seu cliente na administração pública, federal, estadual e municipal, bem como em órgãos privados, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Portanto, o despachante documentalista, hoje por essa lei, é um profissional com qualificação, com atribuições legais para representar o seu cliente em qualquer repartição pública, gozando de certos mundos e certos benefícios. Então, a lei determina, que o despachante documentalista, ele tem, além das atribuições legais de representação, ele pode representar por abuso de autoridade contra determinado servidor público, por atraso de documentação, ele pode representar em corregedorias, em órgãos públicos, determinado servidor que não estiver agindo de acordo com a lei. E uma das modificações mais importantes que nós iremos falar agora são os requisitos para ser despachante. Porque sabíamos que muito era cobrado o curso e o concurso para despachante documentalista. E esse curso e concurso ficou a cargo dos conselhos regionais e do Conselho Federal, que não mais abriam esse concurso e esse curso para habilitar novos despachantes nas suas profissões. E aí ficou uma profissão fechada e por meio de ações judiciais que foram sendo ajuizadas, os juízes foram tirando esse requisito do curso e concurso e dando a possibilidade de novas pessoas adentrarem na profissão de despachante documentalista. Com a lei agora do Congresso Nacional, há novos requisitos e esses requisitos agora têm que ser cumpridos por todos. O artigo 5º fala que para ser despachante é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos, ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista, em curso reconhecido na forma da lei, estar inscrito no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas. E aqui a gente fala no artigo 5º, inciso 2, ser gradual em nível tecnológico de despachante documentalista. Por que esse inciso aqui é uma das principais modificações? Porque os novos despachantes documentalistas, eles vão ter que se graduar nesse curso para que eles possam exercer a profissão. Então, sem esse curso, não vai mais poder ser despachante documentalista. E o requisito final desse inciso fala, nesse curso tem que ser reconhecido na forma da lei. Quando a gente fala na forma da lei, a lei ordinária ou lei complementar. Então deve-se ter uma lei ordinária ou complementar falando dos requisitos desse curso.
como que tem que ser essa graduação, quais são a grade curricular dessa graduação. Enquanto não surge essa lei regulamentando este curso, essa graduação tecnológica como despachante documentalistas, não pode vir um conselho regional ou conselho federal baixar uma portaria ou uma resolução determinando-se como que deve ser esse curso. Então, neste momento, os novos despachantes ainda podem, por meio de ações judiciais, ter o direito à concessão de ser despachante sem curso e concurso. Aquelas pessoas que estão com uma sentença judicial em mão, estão com uma liminar em mão e ainda não retiraram essa credencial junto ao Conselho Regional, devem agir de forma imediata para assim proceder. Porque se nesse meio tempo entre a sentença concessiva ou a liminar concessiva e a retirada da credencial, ou seja, a confecção da credencial de despachante junto ao Conselho, surgir os requisitos desse curso tecnológico, essa pessoa terá que ser graduada. Então, aqueles que têm uma sentença na mão, aqueles que têm uma liminar na mão, devem agir imediatamente, correr atrás do Conselho e tirar a sua credencial. A partir daí, passa a ter o direito adquirido como despachante documentalista, já passa a ser despachante, mesmo que sobrevenha essa lei falando sobre o curso, como que tem que ser esse curso, uma vez você implementando o seu direito, tendo o ato jurídico perfeito que está na Constituição Federal, tendo a credencial, que é com a credencial que você tem o ato jurídico perfeito, que é com a funcional de despachante que você tem um ato jurídico perfeito. A lei não pode atingir para desfazer isso, portanto, vira-se um direito adquirido. Então, todos aqueles que conseguirem o direito e terem a credencial em mãos antes do surgimento dessa lei, determinando e traçando as nuances de como tem que ser esse curso, essa graduação, essa pessoa terá o direito adquirido. Se essa pessoa não conseguir tirar a credencial e, nesse meio tempo, surgir essa lei falando sobre esse curso, sobre essa graduação, como deve ser, essa pessoa terá que implementar o direito através do curso e da graduação. Ok? Entendemos essa parte? Bom, passando, o artigo 6º fala dos deveres dos despachantes documentalistas. Primeiro, o dever dele, tratar os interessados em seu serviço com atenção, urbanidade, desempenhar com zelo, presteza, guarda profissional de todos os documentos. É preciso ter uma guarda profissional desses documentos, é preciso agir com diligência em face dessas documentações que aquele representado concedeu ao despachante documentalista. Então ele tem muitos deveres, mas também ele tem muitos direitos a partir dessa lei. Por exemplo, exercer com liberdade suas prerrogativas na defesa dos interesses que lhe foram atribuídos. Então ele tem toda a liberdade legal perante os órgãos públicos para agir em face do seu representado. Ele pode apresentar sugestões, pareceres, veja bem. Olha, um despachante documentalista hoje pode apresentar parecer, ele pode dar um parecer. Ele pode tecer opiniões críticas às autoridades responsáveis por as instituições de atos administrativos. Então, por exemplo, ele, além de apresentar sugestões, ele pode dar parecer e ele pode apresentar opiniões. Temos aí diversas autarquias, temos diversas repartições públicas, onde o servidor público ele faz um ato administrativo, dentro de um processo administrativo, dentro de várias situações. O despachante documentalista tem agora a atribuição, tem o direito de tecer opiniões sobre esses atos administrativos. Então, nós estamos vendo aqui que há um alargamento, há uma grande abertura para o despachante documentalista em agir de forma ampla, ou seja, ele acaba tendo muito direito. O despachante documentalista também tem o direito de não ser punido sem prévia sindicância, sendo-lhe assegurado o amplo direito de defesa. Então, aqui nós vamos entrar numa situação que nós temos várias sentenças judiciais e até ação civil pública que determinam que os conselhos regionais não têm o poder de polícia, não têm o poder de fiscalização.
em face dos despachantes documentalistas. Nós tínhamos uma sentença em ação civil pública falando sobre isso. Agora, com essa nova lei, nós vamos ver como o judiciário vai se comportar. Por esse artigo 7º, inciso 3, transparece, né? Nós vamos ver como que vai ser a jurisprudência daqui para frente, transparece que os conselhos regionais e federais passam sim a ter poder de sindicância, poder de fiscalização sobre as atividades do despachante documentalista. Mas esse poder de fiscalização e poder de atividade de sindicância, ela é vinculada à lei, vinculada ao que está descrito nessa nova lei que surgiu agora em dezembro de 2021. O despachante documentalista ele também vai ter o direito de denunciar as autoridades de sua jurisdição e, se for o caso, as autoridades superiores competentes, na forma cabível, o exercício ilícito da atividade praticada por outro despachante ou por pessoas alheias. Vejam bem, se tiver exercício ilícito de um outro colega despachante, o despachante que presenciará isso, ele vai ter a atribuição e o direito de denunciar isso ao conselho. E se tiver pessoas que estão exercendo o munus de despachante, as atribuições de despachante documentalista, que não sejam despachante, não tenham aquela credencial, aquela funcional de despachante, essa pessoa está usurpando uma função. Ou seja, ele está exercendo uma função que não lhe é de direito, não é outorgada por lei. A partir daqui, essa pessoa acaba cometendo um crime e é passível de denúncia aos órgãos de classe até outras autoridades, por exemplo, delegacia de polícia, usurpação de função. Então aqui, a partir dessa lei, o despachante documentalista tem uma lei, tem as atribuições legais, os deveres, os direitos, tem a profissão regulamentada. Nenhuma pessoa mais que não seja despachante pode exercer as funções de despachante documentalista, sob pena de prática de crime até. E também o artigo 8º, ele fala sobre propaganda e publicidade dos despachantes documentalistas. E é interessante a gente verificar que está escrito que é vedado ao despachante documentalista, no exercício da sua profissão, realizar propaganda contrária à ética profissional. Aqui nós temos um conceito muito aberto, o que seria essa ética profissional. Caberá aos conselhos federais e regionais agora adequarem um estatuto de ética e disciplina em face dessa lei. Nós já temos o estatuto de ética e disciplina, mas é um estatuto anterior à lei. Caberá agora, então, por exemplo, aos conselhos regionais e federais adequarem um estatuto em face dessa lei, tá? Então, precisa ter um estatuto de ética falando sobre propagandas, como deve ser. Fala também, o artigo 8º dessa lei, que é vedado ao despachante aliciar clientes direta ou indiretamente. Aliciar seria aquele método de ir diretamente ao cliente ou indiretamente e retirar clientela de outro despachante, de ser incisivo para pegar clientela, ou seja, agir de uma propaganda, de uma publicidade, por exemplo, muito agressiva, de uma publicidade de mercância, contrário à ética profissional. Ética profissional essa que tem que ser descida às minúcias sobre um código de ética pelos conselhos profissionais, regionais e federais. Também diz que é vedado ao despachante emitir documentos ou autorização em substituição a documentos oficiais em seu poder ou em tramitação a órgãos públicos. Isso aqui nós estamos falando de falsidade, né? Ideológica praticamente. O despachante ele não tem atribuição de emitir documentos públicos ou modificar esses documentos. Então, portanto, isso nem precisaria estar aqui, mas foi reforçado que isso não pode ser feito pelo despachante documentalista. Interessante que o artigo 8º também fala que é vedado ao despachante manter filiais de seu estabelecimento, exceto no caso de sociedade constituída exclusivamente de despachantes públicos, desde que seja na mesma cidade da sede e que cada uma dessas filiais tenha um despachante responsável pelo seu funcionamento. Então, aqui esse inciso 5, muitas pessoas perguntam, é possível mesmo o despachante ter vários escritórios em cidades diversas? Por essa lei está vedado, tá? Não é possível ter filiais do despachante.
Ele é credenciado naquele local e esse credenciamento é intransferível, tá bom? Também não pode praticar atos de advocacia. O artigo 9 continua. O despachante documentalista é responsável pelos prejuízos que causar aos seus comitentes ou ao poder público, inclusive pelas irregularidades praticadas por seus empregados. Veja bem, aqui nós estamos falando praticamente de uma responsabilidade objetiva, que não se afere à culpa. O despachante ele pega aquela documentação do seu cliente, ele vai agir em nome do seu cliente, ele vai agir como se fosse aquele cliente nos órgãos públicos, nas repartições públicas. Portanto, se ele vier trazer algum prejuízo, esse prejuízo tem que ser por ato ilícito, tá? Se ele praticou o ato legal e trouxer algum prejuízo e o ato estiver em conformidade com a lei, e esse ato, por exemplo, for inevitável, não responderá. Agora, se ele praticou algum ilícito e vier trazer prejuízo, ele é responsável por esse prejuízo. Inclusive quando seus próprios empregados tragam prejuízos para seus clientes, para o seu cliente. Portanto, eu sou um despachante documentalista, eu tenho 5 empregados e aquele empregado trouxe um prejuízo, eu não posso jogar a responsabilidade para ele. No caso, relação entre cliente e escritório de despachante. O despachante ele é responsável pelo prejuízo que causou aquele cliente. Posteriormente, ele pode se voltar contra aquele empregado numa ação regressiva de indenização. Tudo bem? Aí o artigo 10, ele continua que o Código de Ética aprovado pelo Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil é o instrumento que norteia a atuação e o comportamento dos despachantes documentalistas. Conforme já tinha falado momentos atrás, é necessário ter um código de ética agora atualizado para nortear toda a atuação dos colegas profissionais. O artigo 11 continua. É vedado às empresas comercial, industrial, financeira, imobiliária e de serviços de cobrança de qualquer taxa ou honorário próprio de despachante. Esse artigo 11, ele só fortifica que as atividades dessa lei são próprias dos despachantes credenciados. Não é possível que outras categorias, outros profissionais autônomos ou sociedades exerçam essa atividade, sob pena de exercer profissão que não lhe foi outorgada por lei. Tudo bem? E também aí vem o artigo 12 e arremata. É assegurado o título de despachante documentalista com pleno direito à continuidade de suas funções nos termos dessa lei, aos profissionais que estejam inscritos nos conselhos regionais dos despachantes documentalistas, na data da publicação desta lei. O que ele está falando no artigo 12? Do direito adquirido. Aqueles que já são despachantes têm o direito adquirido. Aqueles que ainda não tiraram a credencial, prestem atenção nos requisitos do artigo 5º que eu estava falando. E ali tem o inciso 2, como já foi mencionado. O inciso 2, que fala da graduação do curso tecnológico. Enquanto esse curso tecnológico não vir será traçado por meio de lei, é importantíssimo que essas pessoas corram atrás da credencial e retirem sua credencial. Sob pena de, se nesse meio tempo esse curso vier a ser regulamentado de forma pormenorizada, por meio de lei ordinária ou complementar, perderem o direito de ser despachante sem ter esse curso de graduação em nível tecnológico. Qualquer coisa, estamos à disposição para sanar as dúvidas. Agradeço a paciência e muito obrigado. Até mais.